Shri Gurabhyo Namaha Om Tat Sat. Então, a gente vai retomar hoje o estudo do Mahabharata, falando sobre Bhishma, que é um personagem super importante dentro da história. A gente já estava falando, né, um pouco dele, e a gente tinha parado numa parte em que ele faz aquele voto terrível de que ele vai se manter como um kshatriya, como um guerreiro, como um governante, no sentido de que ele vai dar todo o apoio para aquele que estiver no trono, ele vai fazer todo o trabalho que precisar ser feito dele, mas ao mesmo tempo ele vai viver como um renunciante, no sentido de que ele vai se manter celibatário, ele não vai desfrutar assim dos prazeres da vida de um guerreiro, de ter uma esposa, de ter uma família ali dele mesmo e tal, e abdicou também do seu direito ao trono, né? Isso tudo para servir o seu pai, que queria se casar com Satyavati. Então, só para retomar, né? Então, agora a gente chega então nesse ponto que Satyavati se casou com Shantanu, sob essa condição que os filhos dela, né, que seriam os futuros reis no lugar de Shantanu, que era o pai, né, dos filhos dela. E ela teve 2 filhos, então, um chamado Chitrangada e outro chamado Vichitravirya. E Chitrangada era um ótimo guerreiro também, assim como, não tanto quanto o Bhishma, mas ele era um ótimo guerreiro, e ele era tão bom que a fama dele se espalhou por tudo quanto é parte. E às vezes a gente quer ser reconhecido, a gente, né, se você é muito bom no que você faz, você quer ter um reconhecimento e tudo, mas isso nem sempre é uma coisa positiva, porque acaba que isso também atrai muita inveja às vezes das pessoas, e Chitrangada sofreu esse problema. Quando a fama dele começou a se espalhar muito, isso começou a incomodar um Gandharva, um ser celestial dos cantores, dos músicos celestiais, que também se chamava Chitrangada. Então, sempre que se ouvia glorificando Chitrangada, ele sabe que estava falando dele. E agora, com esse outro Chitrangada, que era um mero ser terreno, né? um habitante da terra, portanto inferior a um Gandharva, e às vezes agora estava se ouvindo falar em Chitrangada, estava cantando as glórias, era desse outro Chitrangada. Então ele não gostou muito dessa história, não. E aí, com isso, isso começou a incomodar tanto ele, embora Chitrangada nunca tivesse feito nada contra ele, mas essa fama de Chitrangada começou a incomodar tanto ele, que ele chamou o Xará para uma batalha. Ele desafiou ele para uma luta. E embora Chitrangada fosse muito bom lutador, esse outro Chitrangada, Gandharva, também era muito bom. E a luta foi muito difícil, só que no final das contas o Gandharva acabou vencendo. E aí a gente tem um problema, porque nisso Satyavati e Shantanu, que tinham ali 2 filhos para garantir que mesmo que acontecesse alguma coisa com um deles, o outro seria o herdeiro, né? Ficaram com um filho só, que era Vichitravirya. E isso é um problema muito grande dentro de uma classe de kshatriyas, de guerreiros, de governantes. Por quê? O governante é aquela pessoa que deveria manter tudo em ordem. A partir do momento que você não tem um governante, ou você tem o risco de não ter um governante, todas aquelas pessoas do seu reino que estão sob a sua liderança, que não são muito legais, os ladrões, as pessoas com tendências inferiores, elas sabem que não tem uma liderança forte, então elas se aproveitam disso para poder fazer atividades que não são legais, sabendo que talvez elas não vão ser punidas como deveriam, né? E por outro lado, os reinos vizinhos também já ficam de olho ali naquele reino, sabendo que não tem um líder, então eles podem chegar lá e tomar aquele lugar. E é claro que isso geraria guerra, isso geraria mortes, isso geraria perda de riquezas, isso geraria uma série de problemas, né? Então, não é uma coisa que se queria que acontecesse. Portanto, essa questão a gente vai ver depois dos casamentos, das relações entre os guerreiros, era uma coisa extremamente importante e não era baseada assim, nossa, eu gostei de você, então eu vou casar com você. Mesmo hoje em dia, a gente vê ainda várias situações em que casamentos, não só entre administradores, entre a realeza, são feitos pensando em acordos políticos e tudo mais, mas até entre grandes artistas, às vezes a gente já viu isso, né? Assim,
surge um boato, uma coisa, aí ele vai, como é uma figura pública, casa com aquela outra figura pública, fica um casal meio esquisito. Mas enfim, as pessoas às vezes fazem isso por N motivos de riqueza, de projeção, de tantas coisas, né, de outros interesses que não seja simplesmente o de você gostou da pessoa e quer se casar com ela. Então, nessa época, isso era muito forte e os casamentos, principalmente entre os guerreiros, a preocupação primordial era que deveria gerar filhos que pudessem se tornar os herdeiros e deixar o reino numa situação favorável, tranquila, para que os cidadãos pudessem ficar tranquilos e pudessem progredir na vida materialmente e espiritualmente. Esse sempre foi a primeira preocupação. E isso porque o rei, ele é visto como, na verdade, o servo número 1. Ele tem que servir todas as pessoas, não só pessoas, ele tem que servir o ambiente, ele tem que servir os animais, ele tem que servir as plantas, ele tem que proteger as florestas. Então ele é responsável por todo mundo que está no reino, por tudo que está no reino. Então a satisfação pessoal dele não interessa tanto. Ele tem uma posição de desfrute muito grande, de destaque muito grande, só que isso, na verdade, vem junto com uma grande responsabilidade. Não é exatamente visto como simplesmente um desfrute. É visto, na verdade, como uma obrigação muito, muito grande. Tanto que vários reis na história não queriam se tornar reis e acabaram fazendo isso por senso de dever, né, na história védica. Muito ao contrário dos políticos de hoje em dia, que muitas vezes estão buscando pelo poder sem querer as responsabilidades que ele traz, né? Então, nessa sociedade que era completamente diferente, a gente tem esse sacrifício, assim, dos reis, né, dos governantes. Tanto é que Shantanu, inclusive, tinha aceitado que não ia poder se casar com quem ele queria, por uma questão do reino, porque, né, já tinha um herdeiro que ia ser o seu... que era uma pessoa que era qualificada para ser o herdeiro, então ele não ia mexer nisso. E, desculpa, foi a atitude de Bhishma que fez com que ele se casasse com Satyavata e tudo acontecesse. Mas enfim, agora nós temos um problema, porque eles têm apenas um herdeiro. Isso é uma situação um pouquinho delicada aqui. Então, Shantanu, em um determinado momento, abandonou esse mundo, abandonou o seu corpo, ficou então Satyavata cuidando de Vichitravirya. Enquanto isso, Bhishma, como tinha prometido, ficou cuidando do reino, do trono, cuidando do herdeiro, cuidando de tudo, servindo todo mundo. E aí, quando ele viu que seria um momento apropriado, que Vichitravirya teria que dar já um passo também para produzir mais herdeiros, o que seria uma coisa muito importante, principalmente ele sendo o único agora na dinastia, né, o único descendente, Bhishma foi até um Swayamvara para conseguir princesas para se casarem com Vichitravirya. Então aqui a gente tem o Swayamvara, né, como eu falei, que significa escolher o seu próprio esposo. Era uma coisa muito comum, embora tivesse essa questão, como eu falei, da importância do casamento, principalmente entre os líderes, de se casar com, não necessariamente com uma pessoa que você gostasse e tudo, até porque as pessoas às vezes nem se conheciam, muitas das vezes nem se conheciam anteriormente, era uma pessoa de um reino, a outra pessoa lá de um outro reino, então elas nem tinham contato, então não dava para escolher por aí. Mas o que as princesas faziam? Era muito normal que elas fizessem uma cerimônia chamada Swayamvara, na qual elas iam escolher quem ia ser o seu futuro marido. Se elas não conheciam a pessoa e elas não escolher meramente baseado na aparência, porque isso seria muito fútil, como que elas escolhiam o seu futuro marido? Normalmente, elas escolhiam baseado em quem era o melhor, né? Elas queriam o melhor marido. E se a gente for pensar, os reis, os líderes, muitas vezes eles iam, muitas vezes não, sempre que havia guerra, eles iam para a guerra junto, eles não ficavam sentados no escritório mandando o povo ir lutar. Então a chance da princesa ficar viúva não era tão pequena assim, e mesmo sendo muito jovem às vezes. Então o que interessava para ela era escolher alguém que fosse forte, que fosse poderoso e que tivesse menos chance de morrer logo. É uma boa maneira, né, dela escolher com quem ela ia se casar. Então
Essas princesas normalmente também, elas, imagina, você é uma mulher que vai se casar com um cara que você não conhece, você vai para um reino distante, você não tem um Skype para conversar com a sua família, você não tem um WhatsApp, ou seja, você vai ficar longe das pessoas que você conhece. Como muitas vezes você nem vai ter esse tipo de convivência, que a questão é que quando a gente olha para uma sociedade, para uma tradição, para uma época, a gente tende a olhar com os nossos olhos, com a nossa perspectiva. Só que a gente precisa mudar a perspectiva, a gente precisa mudar a lente para a gente entender, porque senão algumas coisas parecem muito estranhas. Só que quando a gente muda a perspectiva, a gente começa a entender. Então, a primeira coisa para entender esses casamentos foi o que eu disse. Não dá pra gente tentar pensar num casamento como a gente tem hoje. Eu amo fulano, ele é tão legal, a gente tem tudo a ver, a gente vai casar e tal, a gente vai fazer um monte de coisa juntos, vai ser super legal. Não era essa a ideia de casamento que eles tinham. A ideia de casamento era: eu vou me casar com isso, eu vou também ser a rainha de tal reino, isso me interessa, porque esse reino é um reino poderoso, e assim meus filhos, eu vou ter bons filhos, bons herdeiros, e aí com isso a minha dinastia vai continuar, e aí com isso também eu vou desfrutar de várias facilidades ali na vida, e enfim, era outro tipo de pensamento. De vez em quando eu vou me encontrar com um cara com quem eu vou casar, de vez em quando ele vai pra guerra, eu vou ficar não sei quanto tempo sem ver ele. E assim, a gente tem um objetivo muito claro, assim, que não é a gente se amar profundamente e tal, e viver um grande romance, mas é quase que um negócio ali, né? E claro, com muito respeito e tudo, e muitas vezes acontecia o ideal de você conseguir realmente desenvolver, porque as pessoas se respeitavam, se tratavam bem, e elas tinham a mesma natureza, pelo menos até certo ponto, embora tivesse sua individualidade, mas como eram todos kshatriyas, eles já tinham uma natureza parecida ali, então eles conseguiam se entender muito bem. As pessoas eram muito menos confusas do que hoje em dia, e não tinham grandes expectativas, porque elas meio que já sabiam por que elas estavam se casando, elas eram respeitosas umas com as outras, muitas vezes elas nem conviviam tanto assim, então isso tudo tornava o casamento muito mais fácil. E aí não era incomum que às vezes uma princesa, se a gente pensar, tinha 2, 3 irmãs, seja quantas fossem, delas pensarem assim: vamos fazer um Swayamvara e a gente pode se casar com a mesma pessoa. Por quê? Elas vão para um reino distante, elas continuam juntas, elas têm um apoio ali, elas têm alguém que elas conhecem, com quem elas podem conversar, que elas confiam. E a questão de você estabelecer ali uma relação amorosa, íntima com aquele homem com quem você estava se casando, não era uma grande questão, no sentido de que essas relações, elas eram feitas, elas eram estabelecidas, como eu falei, pensando muito na questão política, numa questão prática, numa questão assim, logística da coisa. Precisamos de um rei e tal, um herdeiro, parará e tal. Então, era quase que uma coisa, e a gente vai ver isso depois, no sentido de uma obrigação que existia ali, né? Então, não era uma grande preocupação, porque todo o objetivo da coisa era outro, né? De se estabelecer essas relações. E aí, nesse caso, o que aconteceu foi exatamente isso. Tinha 3 princesas, a Amba, a Ambika e a Ambalika, e elas resolveram fazer um Swayamvara para escolher com quem elas iriam se casar. Porém, de vez em quando, acontecia da princesa já ter contato com algum príncipe, algum rei, e desejar se casar com ele, estabelecer uma relação amorosa com ele. Isso também acontecia. E aconteceu nessa história. Amba conheceu o Shalya e eles se apaixonaram, eles conversaram, eles decidiram que iriam se casar, e como ele era muito poderoso, foi feito todo um arranjo de que assim, vamos facilitar o máximo possível para ele ganhar. E ele falou: não, tudo bem, eu vou lutar ferozmente, porque eu tenho realmente um objetivo de casar com uma pessoa por quem eu realmente me apaixonei. Só que ninguém esperava que Bhishma fosse aparecer na cena, e Bhishma vai para esse Swayamvara para tentar ganhar esse concurso, né? Como eu falei, para as princesas interessava casar com alguém que fosse muito poderoso, então elas colocavam provas para que aquele que fosse o melhor guerreiro vencesse,
Só que ninguém esperava por Bhishma, porque a gente, né, todo mundo já sabia que Bhishma era o melhor de todo mundo ali. Só que como todos sabiam que ele era celibatário, que ele não iria se casar, ninguém estava preocupado com isso. Quando ele chegou, foi uma grande surpresa e foi também uma grande preocupação para todo mundo. E aí, é claro, Shalya lutou pra caramba, mas ele não conseguiu ganhar de Bhishma. E como as relações eram diferentes, né? Não era que aí elas iam lá, batiam um papo com ele, simplesmente as coisas, os arranjos já estavam feitos para que as princesas partissem assim que o concurso, o Swayamvara tivesse acabado, e Bhishma venceu. Então Bhishma partiu e as princesas foram juntas, né? E quando eles estavam chegando em Hastinapura, que né, onde Bhishma vivia, e Vichitravirya, que estava lá esperando, também vivia, Amba teve finalmente uma chance de falar com Bhishma. E aí ela explicou para ele o que estava acontecendo. Ela falou que queria, na verdade, se casar com Shalya. E que ele também queria se casar com ela. E Bhishma ficou, nossa, não fazia ideia, né, dessa situação. Então, o que ele fez? Imediatamente, ele fez todos os arranjos para que ela fosse com toda a honra, com toda a dignidade, levada até o reino de Shalya, para que ela pudesse se casar com aquela pessoa com quem ela queria se casar. Então, embora essas alianças políticas de interesse, digamos assim, fossem criadas, não era mal visto o que tinha acontecido. As pessoas também respeitavam que isso acontecia. Às vezes, duas pessoas se apaixonavam e tudo, e resolviam se casar. Isso acontecia também. Então, Bhishma fez todos os arranjos e ela foi até Shalya. Enquanto isso, ele continuou com as outras duas princesas em direção a Hastinapura. Só que quando ela chegou lá, Shalya não quis se casar com ela. Ele falou, não, eu tenho meu orgulho. E os kshatras, os guerreiros, eles têm muito orgulho. A honra, o que as pessoas pensam deles, porque eles vão ter que liderar a população. Então, o que se fala deles e tudo é de grande importância. E ele falou, não, você foi embora com outro homem, como assim? Você vai embora com outro, aí você passa uns dias fora, porque essas viagens demoravam, né? E aí você volta como se nada tivesse acontecido, sendo que você saiu para casar com outro, aí você volta, aí a gente casa como se nada tivesse acontecido. Então ele não concordou e ela explicou para ele, não aconteceu nada entre nós, assim que eu tive a primeira oportunidade, eu expliquei para ele e aqui eu estou para casar com você e tudo, e ele não quis saber mesmo. E aí ela voltou para Bhishma, já lá em Hastinapura. Só que quando ela chegou, ela falou, bom, então eu vou ter que casar com você mesmo, né? Aí Bhishma falou, não, eu fui para o Swayamvara para trazer vocês para casar com Vichitravirya, meu irmão. E aí ela, tudo bem, vamos lá então, né? É o que temos. Aí Vichitravirya já tinha ficado sabendo da história. Ele falou, não, eu não quero casar com uma mulher que não quer casar comigo, que ama outra pessoa, sem chance, não vou fazer isso. E aí Bhishma ficou naquela situação. Ele falou com Amba que tinha, né, que não ia dar. E ela falou, bom, então você vai ter que casar comigo, porque agora com alguém eu vou ter que casar. Sair de lá para casar, vou casar. E ele falou, olha, eu sou celibatário, eu não posso casar com você. Você sabe disso. Ela falou, tá, então como é que resolve a situação? E aí ele falou, bom, eu vou com toda a honra te enviar de volta para casa dos seus pais. Ela, não, sem chance. Eu saí de lá no Swayamvara para me casar, como que de repente eu volto assim, não, gente, não casei não dá, eu também tenho minha honra, porque ela também era uma kshatra, né? E homens e mulheres kshatras têm a mesma natureza kshatra, por isso que eles casavam, inclusive. Não é que os homens têm natureza de kshatra, o brahmana, o shudra, o vaishya, e as mulheres têm a natureza de mulher. Isso não existe, né? Como qualquer um que conhece mais de uma mulher sabe que cada uma tem uma natureza diferente, assim como os homens. Então, ele ficou numa situação, ele falou, poxa, e agora, o que eu faço, né? Ela falou, você vai ter que casar comigo agora, não tem outro jeito, uai. E o que acontece? O kshatra é aquele que dá proteção, que dá refúgio. Então, quando uma mulher se refugiava num homem falando, eu tenho direito aqui de me casar e tudo, de ter uma vida normal, e eu escolhi você, estou aqui pedindo seu refúgio, o kshatra era obrigado a se casar com ela, contanto que não tivesse nenhum impedimento do tipo assim, ela é da mesma casta, né? Ela também é uma kshatra e tal, não sei o quê. E isso também porque existiam muito mais mulheres kshatras do que homens, e normalmente só kshatras casavam entre kshatras, né? As pessoas da mesma casta se casavam ali entre si. E como os homens kshatras nessa época, os homens iam para a guerra e as mulheres já não iam, existia muito mais mulher do que homem kshatra, porque os homens morriam na guerra muito mais do que as mulheres.
Só fazendo um pequeno comentário, que quando a gente vai mais lá para trás nas histórias védicas, a gente vê que as mulheres também iam para a guerra. Por exemplo, por que o pai de Rama faz uma promessa que vai satisfazer 3 desejos da mãe, da madrasta de Rama, e ela pede para que ele seja exilado? Porque ela estava dirigindo o carro de guerra dele e salvou ele na batalha. Então a gente tem várias histórias assim, né, que mostram, que comprovam que as mulheres estavam na guerra. As mulheres brahmanas aprendiam as mesmas coisas que os homens brahmanas. A gente tem mulheres brahmanas que são videntes, que são pessoas que falaram os Vedas. A gente tem a descrição delas fazendo cerimônia de fogo, a gente tem a descrição delas indo para florestas como renunciantes. A gente tem todas essas descrições. A gente sabe que elas também aprendiam os hinos védicos. Inclusive elas revelaram hinos védicos para a humanidade, né, como eu estou falando, como eu disse. As mulheres kshatras aprendiam a lutar, aprendiam todas as coisas que um kshatra aprendia. As mulheres vaixas aprendiam todas as coisas que um homem vaixo aprendia, e por aí vai. Porém, nessa época, que já está se aproximando da época que Krishna veio para o planeta, a coisa já não estava mais assim. E é interessante porque Krishna fala que quando ele vem para esse mundo como Krishna, a sociedade, o conhecimento, ele já se perdeu. Então, essa sociedade que a gente encontra, ela já nem é mais uma sociedade védica ideal. Ela é uma sociedade que já está degradada em vários aspectos. E esse é um deles, né? Então, os homens morriam muito mais, e por isso também a gente vê muitas vezes várias princesas se casando com um príncipe, porque não tinha homem para todo mundo, né? E aí você teria que ter muitas mulheres sendo obrigadas a renunciar se elas não tivessem natureza para isso. Se elas tivessem uma natureza para ter uma relação com um homem, para se casar, para ter família, isso ia criar um grande distúrbio na sociedade, porque seria muito difícil elas artificialmente se colocaram numa situação de celibatárias, renunciantes, que não era verdadeira para elas. Então, por isso, o arranjo que foi feito foi que mais de uma mulher se casava, às vezes, com um homem, embora o contrário também acontecesse, como a gente vai ver no caso de Draupadi, e tem outros casos também. Draupadi não é o único caso de uma mulher que se casou com vários homens. Mas, bom, enfim, aqui Amba está nessa situação, e Bhishma, ele simplesmente fala que ele não vai se casar com ela em hipótese alguma, que ele não vai quebrar o voto dele. Ela não quer saber do voto dele, ela está preocupada com a situação dela, e nisso ela então parte para a floresta. Ela fala: eu não vou voltar para a casa dos meus pais, e ela entra para a floresta chorando, inconsolável, e ela chega num eremitério. E nesse eremitério tinha vários sábios, e coincidentemente um deles era o avô dela, que embora fosse um grande rei, como era comum mesmo entre os reis, chegava uma época da vida que eles renunciavam tudo e eles iam para a floresta para terminar a vida ali, concentrando em vida espiritual. Não importa o quanto de riqueza eles tivessem, eles entendiam que no final da vida eles vão ter que largar de qualquer jeito quando morrer. Então eles já se preparavam antes e se ocupavam só a vida espiritual. E esse sábio que estava lá, que era o avô dela, ela nem sabia que ele estava lá, mas ela encontrou com ele lá. Ele ficou muito tocado pela situação dela, e na verdade todos os outros sábios ficaram também, e eles prometeram ajudar. E o avô dela falou: Parashurama daqui a pouco vai chegar. E Parashurama foi o mestre que ensinou a Bhishma como lutar. Com certeza ele vai se apiedar da sua situação, e ele vai falar com Bhishma, e a sua situação vai se resolver. E aí a gente vai ver então no próximo vídeo como que essa situação se desenrola.